Aí, tudo tranquilo? Tá acompanhando jogar mais ou menos, né? Ou você não ficou 12 horas? Uma pipoca. Você ficou às 12 horas? Não, mas a gente não tem alternativa, né? O que está acontecendo no Brasil e é importante entender, mas é difícil, não é uma coisa trivial. Foi uma surpresa para mim, né? O voto? Foi uma surpresa. Na semana passada, eu disse no Pingos que não esperava nenhuma surpresa nesse julgamento. E me enganei. Porque eu achei o voto do Fux extremamente surpreendente. O voto do Fux, porque foi um voto, primeiro, preparado. Não foi eu acho, ou eu quero que seja assim. Ele citou praticamente todos os doutrinadores importantes do direito, né? Inclusive citou um comentarista da PAN, Fernando Capês. Não sei se vocês perceberam. Citou um livro do Fernando Capês. Ah, é? Legal. Então, cada coisa que ele disse era embasado por uma citação, era embasado por jurisprudência, muitas vezes jurisprudência da própria corte. E foi uma aula, uma verdadeira aula de direito. E, obviamente, né, a direção do voto dele, o que ele disse, além da forma, também a mim surpreendeu. Eu confesso que eu não esperava. Mas qualquer advogado que você fala, juiz e tal, eles falam, não, passou um pouco do limite, mas tudo bem. Aquela coisa do Brasil, né? Ah, beleza, vamos dar um jeitinho, que esse julgamento seria um jeitinho que dá para tirar o Bolsonaro da parada e vamos deixar ele preso, a turma vai esquecer, vai ser uma página virada do Brasil e vamos embora para frente. Basicamente era isso que se achava até aparecer esse voto e agora todo mundo falou, opa, peraí, né? Peraí, vai ser assim a partir de agora? Era isso que muita gente achava, Emílio. Eu ouvi essa opinião de muitas pessoas, inclusive algumas pessoas que eu respeito, que têm conhecimento. Isso, inclusive, saiu num editorial de um jornal, se eu não me engano, domingo. Tá? O editorial dizia isso, olha, está na hora de acabar com os abusos do judiciário, mas só depois que acabar o julgamento do Bolsonaro. Como assim, companheiro? Quer dizer que o abuso, para algumas pessoas pode, para outras não pode? E que ingenuidade é essa de jornalista? Não tem curso de história mais na faculdade de jornalismo? Parece que não. Porque não existe nenhuma situação na história em que alguém tenha abusado muito do poder e depois tenha dito, não, agora chega, eu já cumpri a minha missão. Estou satisfeito. E desistiu disso, né? Mas são as pessoas, mas é aquela paixão que virou, esse jogo virou um jogo apaixonado. Então qualquer deslize de um lado ou de outro, ele é perdoado, né? Em benefício de quem? Eu te pergunto. Boa. Quem ganha com isso, né? Quem ganha com esse deslize? Não, fez isso, mas tudo bem, o outro fez isso, mas beleza. Eu posso te dizer quem perde. Quem perde somos todos nós, porque se a engrenagem do Estado pode ser distorcida e utilizada para eliminar um adversário político, seja ele qual for. Não estou nem entrando no mérito do lado. Imagina o que acontece com um cidadão comum. É um Zé Ninguém que não tem ninguém que o defenda, que não tem um advogado brilhante que o defenda. Agora, eu não gosto da caracterização dessa situação que muita gente faz, da polarização, que a polarização precisa acabar. Primeiro, porque isso é um fenômeno mundial. A gente está vendo os acontecimentos recentes dos Estados Unidos agora. Tá? Vocês falaram aí também do Nepal. Na Europa também, o mundo inteiro. Isso não é polarização. Isso é a contestação de uma hegemonia que havia do pensamento de esquerda. E que no Brasil se traduziu, o pensamento de esquerda conquistou a hegemonia na cultura no Brasil. Eu estava falando sobre isso hoje de manhã. Na educação, todo sistema de ensino é em cima de ideias de esquerda. E são ideias que já estão tão enraizadas que elas passam por senso comum. Verdade. Tem coisas que você diz e que você não percebe que você está reproduzindo um pensamento que é cartilha. Quase marxista. É cartilha. É a cartilha que a gente tinha no Grêmio estudantil. O Grêmio estudantil.
Eu tinha cartilha. Caminho Eu tinha suave cartilha. Aí eu li um livro, me deram um livro chamado A Mentalidade Anticapitalista. Bom. Que esse livro, todo mundo devia ler. Esse livro chama A Mentalidade Anticapitalista. Quando você lê esse livro, você vai entender como é que funciona o pensamento dessa turma. E aí, a partir desse momento, eu falei, porra, me acendeu uma luz. Esse é um livro sensacional. Eu vou aproveitar, já que está falando, eu vou recomendar outro que acabou de ser lançado, uma nova edição em português, chama Intelectuais e Sociedade, de Thomas Sowell. Se as pessoas tiverem que ler um único livro, eu quero ler um livro só para entender o que está acontecendo, Intelectuais e Sociedade, do Thomas Sowell, que ele explica esse fenômeno da captura dos intelectuais, né? Do intelectual que ataca a classe média, do intelectual que defende o uso de drogas, que é uma coisa que destrói a vida das pessoas. Por que eles abraçam? Por que eles abraçam essas pautas, né? E o Thomas Sowell explica isso muito bem. O que é que eles... Por que eles abraçam? Eu tenho interesse de saber. No caso dos intelectuais, principalmente pelo desejo de chocar e de se sobressair. Porque imagina, se você é um professor universitário hoje, quantos professores universitários tem no Brasil? 1 milhão, sei lá. Agora, se você é um professor universitário, que você começa a dizer que o assalto tem justificativa, porque existe uma lógica no assalto, no dia seguinte você vira... Todo mundo sabe quem você é. Entendi. Você vai ser chamado para os programas, você vai ser convidado para dar entrevista. Então, pra chocar. Pra chocar. Ô Mota, pegando uma carona nesse ótimo comentário que você fez, do qual eu concordo, é o seguinte, vamos lá. Você acredita que a questão intelectual, de valores, né, a questão cultural, que é primordial, porque ela dita os rumos da sociedade, ela deve ser uma briga travada dentro da academia, dentro do meio intelectual, ou o Estado, o governante, o presidente, ele deve comprar essa briga? Por que eu te pergunto isso? Porque a direita se divide um pouco em relação ao papel do presidente na guerra cultural. Essa sua pergunta tem uma armadilha dentro dela aí. Não, mas não foi a minha intenção, pelo amor de Deus, Mota. Disse que concordava, o Alan disse que concordava comigo e jogou uma casca de banana para bem é difícil. Ele é do Putin. Ele é do Putin. Olha, eu acho que o Estado tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Eu acho que não é papel do Estado ditar os meus valores, nem de um jeito, nem do outro. Então eu não acho que esse debate pertence ao Estado. Perfeito. Não é o Estado que tem que me dizer quais são os meus valores. O que está acontecendo hoje é que o Estado faz isso por um determinado lado, sem permitir o contraditório. O Estado, através do politicamente correto, que hoje no Brasil e em vários outros países, existem leis que obrigam isso. E se você ousar dar uma declaração contra isso, vários casos recentes aqui, né? Você está sujeito, inclusive, a ser processado criminalmente ou acusado de coerção no curso do processo, não é isso? De uma série de coisas, porque hoje não é mais permitido você pensar diferente daquilo que o Estado determinou como sendo o dogma. É o totalitarismo, né? É o totalitarismo com outra cara, né? Exatamente. Boa. O que mais? Eu quero saber do Mota, que a gente está falando sobre liberdade, né? E a gente viu o que aconteceu agora lá nos Estados Unidos com esse atentado, né? Que matou o ativista, o Kurt, né? O que você acha? Primeiro que ele era um cara que tinha essa história de combater, de dialogar, de ir nas universidades para bater esse papo, e a gente viu o lugar que foi. O Donald Trump deu o depoimento dele, né? Falando de tudo que está acontecendo. Eu queria muito a sua visão em relação a esse momento que a gente acaba, né, aqui no Brasil, chupinhando muita coisa dos Estados Unidos, né, Mota? As principais estratégias da esquerda radical no Brasil são copiadas 100% dos Estados Unidos. Hamas, pró-Hamas... Tudo, né? As pautas, progressismo, as frases, as bandeiras, são copiadas 100% dos Estados Unidos, né? O que acontece hoje, quando as pessoas falam de polarização, essa é a minha visão pessoal, eu vejo uma disputa assimétrica. Porque, de um lado, você tem o que a gente chama de direita. O que eu considero de direita, né?
os liberais, certo, que tem um foco principalmente no livre-arbítrio, na economia, no livre mercado. Os conservadores. Os conservadores têm foco principalmente na estabilidade, no legado histórico. Isso é que está de um lado. E o que esse grupo liberal e conservador construiu ao longo da história? O sistema o sistema capitalista de livre mercado, as democracias republicanas, a Grã-Bretanha, né, a democracia mais antiga do mundo, depois os Estados Unidos da América, que é a república mais bem-sucedida do mundo. Então isso aqui está de um lado. Do outro lado você tem o quê? A esquerda, que é representada por socialismo, comunismo, o progressismo, que é a mesma coisa que socialismo e comunismo embalado para presente. Tentaram colocar um nome bonito. E aí o que acontece? O que aconteceu toda vez que essas escolas de pensamento chegaram no poder político? Elas querem um monopólio do poder político. E nunca fizeram, nunca esconderam isso. Se você entra na internet agora e pega a foto de passeata dos partidos socialistas do Brasil, você vai ver lá as bandeiras pedindo a ditadura do proletariado. É isso que eles querem. Todo lugar onde comunistas e socialistas chegaram ao poder, o resultado final é partido único. Um Estado que manda em todo mundo. Aí você vê, é uma luta assimétrica. Porque de um lado você tem pessoas... Em uma democracia republicana, você encontra partido comunista. Certo. Mas se você for num país comunista, não tem partido republicano. Não existe. Se você ousar falar isso, você some. Então, como é que você organiza uma disputa política entre essas forças tão diferentes, né? Porque os caras acham que hoje em dia você vai chegar na eleição e vai ter uma coisa mesmo, quem vai ganhar, quem é que vai ganhar a eleição vai tocar o país. Só que hoje em dia tá tão bagunçado, por exemplo, você vê na França, sim, que não consegue mais governar. Você não tem mais maioria para governar. Por quê? Porque a turma tem o poder na mão, que é isso aqui. Você vê no Nepal, o Nepal foi isso aqui que fez. A molecada viu os filhos de... Exato. Os filhos que são... Os filhos dos dirigentes, tendo muito... Quando entraram lá, mataram gente, colocaram... Pô, a barbárie. Por quê? Porque isso aqui dá muito poder. Como é que o cara vai controlar um negócio que as pessoas gostam tanto, a gente gosta tanto disso aqui? Isso aqui é um poder que você tem, né? É um poder que a gente ganhou, ter o celular, eu posso falar com você, eu posso xingar aqui o Lula, ou xingar o Bolsonaro, eu entro com você, entro com ele, tenho o meu grupo, tenho minha família, eu brinco, e eles falam, não, agora esse aqui é o demônio, né? O governante, não quer. Ele quer que isso aqui seja dele, controlado, não, que seja dele. Ele quer volta do telefone a fio. Isso. Então eu te pergunto, isso. Se você pensa, é o Brasil, é o Bolsonaro, é a direita e esquerda do Brasil, é Estados Unidos, que é o Trump contra os democratas, é o que? É na França, os globalistas. O grande poder está na mão da pessoa, que é o poder, que é o individual. E esse é que é o medo. Para onde vai, Mota? Você que é um cara que escreve muito livro e sabe como ninguém, e nós que somos burros, não sabemos de nada, Mota. Para onde vai isso? Os caras vão controlar isso? Você falou tudo, Emílio. Eu identifico em três coisas que aconteceram há 20 anos atrás, que eu testemunhei. A chave da mudança, né? Que é, primeiro, a criação da internet. Depois, das redes sociais. E o terceiro, o telefone celular. Eu sou da época em que você juntava dinheiro para comprar uma linha de telefone fixo. Caríssimo. Eu até pouco tempo tinha no meu imposto de renda. $5 mil. Eu declarava no imposto de renda. Você tinha que declarar. Agora, você vê morador de rua com telefone celular. Exatamente. A tiazinha lá do interior do estado do Rio de Janeiro, ela entra e, se ela quiser, ela escreve um texto que vai ser mais lido do que o editorial do jornal. Exato. E desmente o jornalista. Então, essa é a minha opinião, eu acho que esse fenômeno ninguém consegue reverter. Então, mas isso é uma anarquia. Se você pensar... Isso é liberdade, é a definição da liberdade. Sim. A liberdade é anárquica. Então, mas aí que tá. Mas o Estado, ele tem que controlar. O Estado, ele quer controlar. Esse modelo de Estado com o qual a gente se acostumou
se você olha para a evolução das coisas, esse modelo está um modelo ultrapassado. Porque você tem hoje, não é só no Brasil, Emílio, nos congressos dos países, você tem legisladores criando leis para regular a internet e o cara nunca usou a internet. Sim, ele não sabe a diferença de link para print. E muitas vezes nem eleito, né? Ele fala assim, não, vamos regular a inteligência artificial. Eles querem regular a aplicação da inteligência artificial em campanha eleitoral. Eles querem regular um pedacinho de um troço que é do tamanho do mundo. Eles não entendem o que está acontecendo. Exato. Mas a esquerda sempre pega uma pauta que todo mundo, né, fica assustado, né, vê a tal da adultização, que a gente já sabia que era pedofilia, né, e aí o cara vai lá e coloca isso numa lei subjetiva. Por que a lei é tão subjetiva e qual é o interesse deles? A lei é sempre, de alguma forma, subjetiva, né? A lei ela nunca consegue ser totalmente específica. Dá sempre margem para que a aplicação dela varie um pouco. No caso da regulamentação de internet, de tecnologia, é isso que o Emílio falou. Os caras estão vendo um troço que eles não entendem, eles sabem do prejuízo que isso trouxe, eles não conseguem aceitar que o cidadão se comunique, gere informação. Alguns veículos conseguem aproveitar isso, como a PAN consegue aproveitar a internet, né? Tem uma simbiose, a gente está aqui falando, as pessoas estão mandando mensagem, né? Depois a gente entra nas redes sociais. Tem jornalista que não quer isso. Tem jornalista que diz, não, eu só escrevo quando me pagam, para o jornal e não sei o quê. Então os caras, eles não querem isso. E eles estão, eu acho, vivendo na ilusão de que basta passar uma lei e amanhã a realidade vai mudar. Eu acho que você não consegue deter a marcha do progresso. Você não consegue controlar a tecnologia nem mas o próprio Lula falou, eu vou regular as redes. Porque muita gente fala, regular não é censura. Não. A regulação... Não, eu estou dizendo o que se fala. Sim. A gente tem que discutir tudo aqui. Claro, não é tomar parte. Claro. Tem muita Ele gente... diz isso mesmo, o argumento é... O argumento existem esse. leis, né, fora da internet. O argumento que o cara usa... Ontem a gente fez a pesquisa na rua, todo mundo repete aquilo lá. Fala, não, a internet tem que ser regulada porque não é uma terra sem leis. Repete o que foi falado. E tem gente com muito boa intenção, Emílio. Agora, é que nem o Edmund Burke falou. Você não precisa ser a pior pessoa para fazer as piores coisas. Tem gente bem intencionada, completamente mal informada. Se você ter lei resolvesse alguma coisa, o Brasil não tinha 40 mil homicídios por ano. Exatamente. E não sei quantos centenas de milhares de estupros, de assaltos. Né? Isso é uma exploração muito bem feita. Essa história da adultização... Cara, de uma hora para outra surgiu esse neologismo que não quer dizer porcaria nenhuma. É para falar, não, vamos criar leis para impedir a exploração de crianças e jovens. Sai na rua fazendo leis. Mas, sai na rua fazendo uma pesquisa, fala, não, realmente o rapaz lá tem toda a razão. Parabéns ao rapaz. É algo que eu não tinha pensado. Vamos regular as redes para não prejudicar mais as crianças. As pessoas falam isso. Não são assuntos diferentes. É tudo para regular, tudo para censurar, para falar eu tenho controle disso aqui. Isso é o resultado final. Por isso que esse é o ponto-chave. Porque se eles não têm o controle da narrativa, se a gente aqui tem a oportunidade de chegar e explicar para as pessoas o que está acontecendo, ninguém vai... Se as pessoas soubessem o que acontece, que elas não têm conhecimento, elas despertam. E é isso que eles não querem, né? Mas é isso que eles estão fazendo mesmo. São as coisas mais covardes, usando como desculpa para poder... Eles conhecem o que é a Dark Web. Eles conhecem que tem uma internet gigante que funciona ignorando todas as leis. Isso acontece. Qual é a melhor forma de você proteger os seus filhos? Se envolva na vida deles. Se você dá um celular para o seu filho fica 4, 5 horas trancado no quarto, você não sabe o que ele está fazendo, você vai querer que o Congresso Nacional proteja ele? Você vai querer que um país que não consegue resolver nem 8% dos homicídios que acontecem por ano, você acha que ele vai conseguir identificar e prender todos os predadores? Mas o Brasil, ninguém fica preso, a não ser se você der uma opinião politicamente incorreta. Né? Aí o bicho fazer piada. Se você não concordar com a
com a turma. E outra, se um pai tá abusando do filho, e eu não tô falando questão sexual, você tá falando de rede social. Se o pai tá usando a criança para monetizar, já tem lei para isso. Não tem o estatuto da criança e do adolescente? Pô, Gabi, vou te contar a história. Lei? Eu morei um tempo nos Estados Unidos. Sim. Morei de 90 a 94. Lá nos Estados Unidos, crianças pequenas, as meninas usam vestido, roupa assim de criança. Eu cheguei no Brasil, as crianças usavam mini blusa, mini short. Era a época de um grupo famoso de música baiana, que tinha uma dança. Cara, eu ia nas festas de aniversário dos meus sobrinhos na época, eu via crianças fazendo aquelas coreografias. Não, frequentemente eu chego na praia, Emílio, de manhã cedo. Tem garoto que não tem mais de 12 anos. Os grupos lá fumando baseado. E aí, o que foi aprovado no Brasil há pouco tempo? A descriminalização do porte de até 40 gramas de maconha. Peraí, companheiro. A turma tá de olho fechado para isso? Cadê a questão, né, da criança, proteger as crianças? Aí ninguém liga nisso aí. Agora, Mota, é difícil reverter essa situação porque tudo, como você falou, começa nas universidades. O Sam me trouxe uma pesquisa ontem aqui que a gente tem basicamente muito dinheiro para o ensino superior, pouco para a base, onde interessa mesmo. É um projeto de longo prazo a educação. Como é que a gente consegue reverter isso daí, dado que o ensino está todo dominado? Não é fácil, né? Porque um dos grandes produtos de exportação do Brasil é Paulo Freire. Eu estava falando sobre isso hoje de manhã, num evento, eu estava falando sobre a crise de criminalidade no Brasil. Eu falei, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se livrar das ideias erradas. E nós todos somos, de uma forma ou de outra, herdeiros de Paulo Freire. Tem coisas, às vezes, que você nem percebe na sua linguagem que você está reproduzindo o que você aprendeu de forma inconsciente na escola, né? Isso é uma briga gigantesca, mas eu acho que dá para a gente virar esse jogo, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha nem consciência disso, Gani. É verdade. A gente nem sabia disso. A gente falava privatização era um palavrão no Brasil, né? Hoje já tem uma boa parte que defende, né? Até 10 anos atrás a gente achava que determinadas pessoas e políticos do Brasil e partidos eram de direita. Sim, PSDB de direita. Faz muito pouco tempo que a gente acordou. Mais uma vez por causa da combinação de internet, telefonia celular e redes sociais, né? Boa. Ô Mota, você sabe que você vai estar em voga para o ano que vem, porque você já trabalhou, né, até com partidos políticos em relação à segurança pública, né? Se eu não me engano, no Partido Novo, correto? Eu fui um dos criadores do Partido Novo junto com o João Amoedo, mas eu saí em 2016. Perfeito. É bom avisar o nosso público. O primeiro que pulou do cavalo. Foi o Partido Noivo. Nem subiu. O primeiro que pulou do cavalo. Partido Noivo. Inclusive, eu tenho um livro que eu conto essa história, chamado Os Inocentes do Leblon. E vai sair uma segunda edição até o final do ano. Que conta da esquerda caviar. Que conta a verdadeira história. A verdadeira história. Isso aí. Eu estou trazendo isso, que a pauta para o ano que vem vai ser segurança pública. A gente está vendo o governo atual meio que chupinhar a pauta que é da direita. E você sabe que Leblon, ou os livros que você já escreveu sobre esse assunto, a gente sempre vive defendendo o bandido. Isso inclusive nos Estados Unidos, que a gente também faz, a esquerda também copia isso. Esse vai ser o assunto? Você acha que essa é a pauta para os próximos governos? Segurança pública? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que boa parte do debate que está acontecendo hoje é oportunista, porque o atual governo olhou para isso como sendo um lugar onde ele pode conseguir algum ganho puramente eleitoral, mas eu acho completamente impossível. Eu acho que só se a internet for 100% regulada, as redes sociais forem caladas, porque basta você pegar, faz uma pesquisa rápida no Google e você vai ver, né, a declaração do ministro de que, dizendo com satisfação que a audiência de custódia solta 40% dos criminosos, né? A declaração de que roubar um celular não tem nada demais porque vai tomar uma cervejinha, a recusa em classificar as facções como organizações terroristas. Assim, o que é isso, companheiro? Essa PEC da segurança pública, que é uma mistura de medidas inúteis, redundantes ou prejudiciais, porque tem como único objetivo concentrar poder. É exatamente isso que acontece. Porque você pega a lei no Brasil, ela faz o seguinte, ela restringe a ação policial. O policial não pode fazer porcaria nenhuma. Nada. Ele tem uma câmera e tal, ele tem que fazer tudo aquilo lá.
E o vagabundo sai na primeira sai fácil. Então o vagabundo ele é protegido pela lei e o policial ele tem restrição no trampo dele. Começa daí. A nossa querida coronel que aqui esteve outro dia e eu estava falando sobre isso. Falei, mas querida, a população vai lá e vota. A gente vota no delegado, no coronel, no tenente, no capitão. Ai, meu capitão, vamos lá. E nada disso muda. Por quê? Aí ela fala, porque o povo vota errado. Na hora eu pensei, eu falei... É muito louco isso. Eu falei... Porque o povo vota errado, mas se o povo... E aí quando a gente começa a mudar, não muda. Então, eu não consegui entender aquilo lá, se o povo vota errado, o que é? É o cara que entra em Brasília e muda a mentalidade dele, porque o povo não está votando tão errado. Exato. A preocupação do povo... Inclusive ela está lá, né? Votaram nela. Ela está lá. Pois é. O que acontece ali? Quando você chega... Você que já esteve lá, você é um cara que manja disso. O cara muda a mentalidade dele, quando ele entra no jogo, muda o esquema e ele já vai entrar nessa. O que acontece, Mota? Duas coisas, pelo menos. Primeiro, o segundo, depois eu vou para a primeira. Segundo, você votar num policial e o policial se eleger não quer dizer que quando o policial chega lá, ele vai saber o que tem que ser feito no Congresso Nacional. Tá? Há exceções brilhantes. Por exemplo, um deles é o Guilherme Derrite, que é atual secretário de Segurança. É um dos caras que mais entende sobre segurança pública do ponto de vista prático e teórico. Ele conhece um troço chamado economia do crime, que é raríssimo você encontrar pessoas que conheçam. Essa é a segunda razão. A primeira razão, Emílio, é o seguinte: existe um lobby enorme, fortíssimo, que impede que se faça modificação na legislação brasileira para favorecer o cidadão. Esse lobby trabalha a favor do criminoso. Esse lobby é formado por uma constelação de ONGs. Algumas vocês já sabem, provavelmente. Eu não vou falar nome de nenhum aqui, não. A maioria delas recebe dinheirinho de fora da fundação do senhor Jorge Soros, que inclusive patrocinava aqueles Sleeping Giants, que atacava a Jovem Pan, pediam para... O filho dele teve aí, né? Teve. Olha só. Então, se você pegar as estatísticas criminais do Brasil, a maioria delas é coletada, analisada e divulgada por organizações não governamentais, de esquerda. Se você for lá no demonstrativo financeiro delas, a maioria recebe dinheiro de fora. Tem uma delas que... Ford, né? É o Ford também. Ford, que tem aquela... a Open Society Foundation. A Open Society, num ano de distribuição de dinheiro É do Soros, do Soros, ao redor do mundo, Mota, 18 bilhões de dólares. Quer dizer, é muito difícil brigar contra 18 bilhões de dólares. É muito poder, né? E vai para essas ONGs, inclusive no Brasil. Isso é o que vocês chamam de globalismo? Qual é o interesse do Soros, por exemplo? Qual é a intenção do velho? Qual é a intenção do velho? O velho tem 500 anos já. Parece uma tartaruga. Eu acho que ele já Qual é a intenção dele aqui no Brasil? Isso aí, Emílio, só ele pode responder. Mas qual é o fato? A legislação criminal brasileira, o sistema de justiça brasileiro, sofre pressão constante dessa constelação de ONGs. Agora, olha que coincidência, são todas de esquerda. Não tem nem... Você conhece alguma dessas ONGs que defendam o endurecimento da legislação penal? Não. Liberdade de expressão. Proibição das drogas? Não tem nenhuma. São todas de esquerda. Historicamente, você pode trazer isso para a dominação do ambiente universitário pelo pensamento de esquerda, que nos Estados Unidos vem da chamada Escola de Frankfurt, que era um grupo de filósofos alemães que foi para os Estados Unidos. Nos anos 30. Nos anos 30. E tanto é que assim, é dificílimo você encontrar um professor universitário, qualquer pessoa da universidade, que se diga, não, eu sou conservador. Aí vale a pena ler o livro do Thomas Sowell, que ele explica isso, né? Então, o meio universitário, ele serve de incubadora para ideias que depois vão para a vida comum. Mas nesse livro que eu li, que fala sobre, que é a mentalidade anticapitalista, ele fala que esse pensamento de esquerda, isso tudo que a gente vê, ele é baseado na emoção e no ressentimento. São as pessoas ressentidas
que estão sempre desse lado. É isso aí. É o professor que não se deu bem, é o professor que não conseguiu nada, não conseguiu um título muito importante. Tá sempre, não teve destaque na vida. Tá sempre ali no mais ou menos. Tem que ler, são vários pontos lá. É bem legal esse livro. Outros, né? Colocar a culpa sempre no maior. O teu fracasso Isso. Tira a responsabilidade individual e joga alguém. Você ser da esquerda, ele fortalece a sua derrota. Você fica fortalecido por uma multidão de derrotados. Porque ele é contra o melhor ganhar. Tanto não tem meritocracia. Não tem mérito. Tanto é que na escola eles dão medalhinha para todos. Agora é um selinho de todos. Honra o mérito para todos os menininhos bem e tal. Não tem mais o grande vencedor. Então você não mira. E hoje em dia é muito pior, né? Porque hoje em dia você tem que mirar com o pior. Sim. Porque você não pode ter o... Por que você dá troféu por melhor? Para você se mirar a ele. Você quer ser... Não é para te humilhar. Sim. Só que ele fala, não... Todos são iguais. Tem que ser 0-0 o jogo, sempre. Mas é isso, e você vê isso, uma das áreas em que eu acho que isso é mais chocante é no mundo corporativo. Porque o mundo corporativo moderno... Que é o woke. Mas o mundo corporativo capitalista foi criado em cima da meritocracia. Se você trabalha, dá melhores resultados, se você é mais competente, você é promovido, você ganha cargos melhores, você ganha salários melhores. E aí vem o woke e o ESG que mistura isso tudo. Mas isso é uma farsa, né? O Gani que me ensinou é greenwashing, né? Parece bonito, mas você sabe que não entrega. Esse negócio de ESG, criar um selo para vender mais a relação das empresas, sustentabilidade, governança, mas no final não entrega. Isso é uma mentira. Isso é um instrumento de poder, sabe por quê? O Gani, vamos dizer que eu sou marxista, o Gani é marxista. Certo. Aí o Gani abre um Instituto de Preservação dos Direitos de não sei o que, bababá. Aí eu sou diretor de marketing de uma empresa, eu contrato o Gani para emplacar o projeto de ESG da minha empresa. É isso que está acontecendo no mundo corporativo. É uma infiltração ideológica que não ousa dizer o seu nome. Não, gente, é ESG. Vocês enxergam marxismo em tudo, mas aí você acaba com a meritocracia. Você começa a ver pessoas que estão em... Não sei se vocês viram há pouco tempo, no ano passado, um escândalo nos Estados Unidos de contratação de pilotos, não pela competência dos pilotos, mas porque isso se encaixava no programa de DEI, de diversidade. Então a gente precisa ter cuidado. Só, não é mais importante o piloto saber voar. O importante é que, olha, a gente precisa agora de um determinado... Careca. Eu preciso botar careca, piloto careca. Careca. Mas eu não sei voar. Ô, Malta, você não acha que isso está acabando? A gente está vendo, principalmente com essa questão da Sydney Sweeney, a gente viu com a Budweiser, a gente viu com várias empresas que abandonaram essa turma aí do DEI, né, lá da equidade e tudo mais, porque vê que o lucro não tá dando mais. Esse lance aí de, a gente tem que fazer um comercial bonitinho. Pô, a gente viu o Jaguar, né? Uma porrada de empresa que só estão tomando prejuízo e tá abandonando essas empresas que querem deixar elas mais bonitinhas. Você não acha que tá terminando? Aqui no Brasil, como a gente importa tudo atrasado, vai demorar. Mas nos Estados Unidos já não é um grande passo, não? Eu acho que com a vitória do Trump, com o trabalho de pessoas como o Elon Musk, esse assunto passou a ser discutido, tratado. Eu acho que tem algumas empresas que estão reavaliando. Sim. Teve aquela história do fracasso da campanha acho que foi do Jaguar, né? Sim. Foi um fracasso monstruoso. Sim. Mas eu acho que a maré ainda está longe de virar. Porque tem muita gente, Morgado, é isso que eu estava falando antes. Tem muita gente com boa intenção, que não consegue entender o que está por trás disso. Sim. Então, em vez de canalizar a boa intenção por uma forma adequada, o que você faz se você acha que você precisa ajudar pessoas que não têm o preparo? Você vai no sistema educacional, lá embaixo, e traz esse sistema educacional para o nível de excelência, que é como acontece em vários países do Oriente, né? Em vez disso, você bota um band-aid que fica bonito, as pessoas tiram fotografia, o resultado é muito ruim. É aí que tá, né? Porque aí tem que criar uma galera, tem que criar... É geracional, viu? É isso aí. Não adianta a gente achar que vai mudar, porque eu acho que não vai mudar. Porque são várias gerações para virar uma coisa bacana. Porque se você pensar bem, se você fizer a seguinte pergunta para a população em geral, o que você prefere?
a estabilidade da sua vida e a proteção do Estado, eu vou te dar, que é o que ele vende. Vou cuidar dos pobres. Saúde, educação. Darei para você escola, darei educação, gás. Agora ele tá dando vou pagar gás. sua energia. Então você pergunta para a população geral que vai votar. Você fala assim, o que vocês preferem? Estabilidade e a proteção eu vou dar para vocês ou a liberdade de competir com todo mundo para ver quem é o melhor? O cara quer sentar no pudim, né? Meu? Aí, meu amigo... Já era, Morgadão. Sentar no pudim. Você já sentou, né? Já. Puta como é gostoso sentar no pudim. Ainda. Ai, que delícia. Puta merda. E agora vai ter... Aí teve picanha. Agora vai ter luz de graça. Vai ter... Que mais que vai ter? Vai ter gás. Puta, eu falo... Mas a pergunta é outra. Senta aqui no Você quer a estabilidade do gás, a luz paga e você uma vida medíocre igual a todos? Ou você quer ter a possibilidade de crescer e ascender? Mas a pergunta é essa. Não, a pergunta é essa. Mas você vai em muito lugar... Não. Eu te dou a liberdade de competir. Então, isso, com de qualquer crescer, outro. e não só não é ser crescer. sustentado. Não é crescer, é competir. Tá bom. Vai estar tudo nas tuas costas. Talvez Esse é que é o errado, problema. né? Pois é. Agora Então. você pega muita gente da periferia que antes pensava assim, hoje não pensa mais. Inclusive, a gente vê muita gente falando que a periferia já deixou de ser isso daí. O que a gente vê... É isso aí. Não tem mais o que comemorar, não. A periferia tá diferente. E aí, Então, Mota, Motinha? que conclusão nós chegamos? Eu queria só responder isso aqui ao que o Morgado falou. Morgado, tem uma foto que eu posto 2 vezes por ano no meu X, que sempre dá bafafá. É uma foto de uma moça saindo de um carro de japonês de última geração. Ela está tirando um balde e umas vassouras. Tá. Essa moça é brasileira. Ela trabalha como faxineira em Washington. A foto foi tirada por um amigo meu. Aí eu coloco, olha aqui, ó. Essa moça é faxineira, mora nos Estados Unidos, olha o carro que ela tem. Sim. Aí eu pergunto, onde estão os carros das faxineiras brasileiras? Exato. Mas o Brasil não é bom, não tem CLT, não tem FGTS, não tem... Blá, 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 blá. Agora, 90% dos brasileiros toca isso tudo para pegar um avião e trabalhar clandestino nos Estados Unidos. É isso, é essa imagem que explica para as pessoas essa realidade, que em palavras é muito difícil de você explicar. Mas eu morei 4 anos nos Estados Unidos, eu não conheci um caso, um único de brasileiro que não tivesse ido daqui para lá e não tivesse se dado bem. Não tivesse chegado numa vida boa de classe média. Mas é uma coisa tão absurda que só com muito controle, só com muita lavagem cerebral para você tapar o sol com a peneira e convencer as pessoas de que bom é ganhar gás de graça, né? Sim. E o SUS? O pessoal sempre pergunta, mas os Estados Unidos é bom, mas e o SUS? É complicado mudar essa mentalidade. Você acha que tem alguma saída tirando o aeroporto aí? A saída é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que esse é o trabalho mais difícil. Eu acho que a gente tem que ser honesto, não é? Por isso que a gente tem audiência, tem uma galera que segue a gente. A gente está sendo honesto aí, discutindo mesmo. Tem que discutir os problemas do Brasil. Eu acho que vai demorar muito pra gente, mas não podemos desistir, né, Mota? Senão... A gente não pode cair no engodo de desistir e falar, não, beleza. O futuro é muito difícil da gente prever. Eu sempre falo para as pessoas, ó, se a gente voltasse para 2015 e eu dissesse que no Brasil ia surgir um político de direita, que ia ser eleito um presidente de direita, você ia ir na minha cara, você ia falar de jeito nenhum, não tem chance disso acontecer. Mas aconteceu. Então a gente tem que contar com o imprevisto, por um lado e por outro, e fazer a nossa parte. Acho que isso é o que é o mais importante. E não perder a verdade. E para você conquistar a liberdade custa caro. É um custo que todo mundo vai ter que pagar um pouco. Não é assim. É a eterna vigilância. Não é sentar no pudim. Como você gosta. O Mota já sentou. Já. Hoje em dia a gente não é que ele não fala. Foi no passado. Minha senhora está assistindo esse programa. Tá assistindo. Um beijo para ela. Como chama? Meu amor, Alexandra. Alexandra, um beijo. Amor. Tivemos lá com o nosso argentino dançando tango. No o bailarino. O bailarino tá agora daqui a pouco começa o programa dele lá na... Na Oeste. Ele dança tango. Meu pai é de direito. Tá tudo pago pra você. Ele é bom. Ô Mota, obrigado por você ter vindo.